bom dia, bom dia, pessoal. Estamos aqui com mais um Cidade Imobiliária e hoje, para variar, Ana Maria Bezerra, estamos recebendo uma figura ilustríssima do mercado imobiliário que já vem aí há décadas contribuindo com a nossa cidade. É o Geraldo Magela. Ele é superintendente de novos negócios, mas ele é do marketing, do comercial. Eu digo que ele tem uma visão sistêmica de todo o negócio da Idibra Participações. Aninha, bom dia. Bom dia, Paty. Bom dia, Magela. É um prazer, dia. uma satisfação estar aqui com você hoje. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que nossas conversas vão ser super construtivas. Sem dúvida alguma. E, como sempre, Magela, aqui, a gente primeiro quer conhecer o CPF, a pessoa. Ok. Quem é o Magela, o doutor Magela? Ele falou, tira o doutor, mas a gente está tão acostumado, né? Quem é o Magela da Idibra? É formado em quê? Veio da onde? Fez o quê? Me Ok. conta resumidamente, porque a gente só tem meia hora. Vamos lá. A sua história aí, pra gente conhecer um pouco É muito mais. longa, né? Porque, afinal de contas, eu já sou setentão, então é muita história. Não parece. Mas vamos lá. A minha vida profissional, eu diria assim, como estudante profissional, e aí vamos colocar esse marco zero. Esse marco zero foi minha ida para Brasília em 72, onde eu achei que era interessante fazer engenharia na UNB, que era de uma reputação magnífica, muita obra em Brasília. Então fui, graças a Deus, passei logo de cara e tal, foi tudo muito bem. Terminei o curso de Engenharia Civil em 76 em Brasília e fiquei em Brasília por mais 4 ou 5 anos. Na ocasião foi uma experiência maravilhosa, porque eu fiz N conjuntos habitacionais, já tive contato com coisas mais modernas, eu diria, na época da construção. Então, foi uma experiência magnífica. Depois veio a vontade de voltar à terra, né? Muito bem, voltei. Aí voltei e primeiro fui trabalhar no Céu de Fátima, era uma empresa muito renomada e que foi muito prazeroso para mim, eu fiquei 10 anos, salvo engano. E depois eu fui para um voo solo, e esse voo solo eu trabalhei muito como empreiteiro, com a base aérea e tal. Depois entrei no mercado imobiliário até que eu tive a felicidade de conhecer o seu Ivens. Conheci o seu Ivens, salvo engano, em 93, mais ou menos 92, 93. E fiz negócio com o seu Ivens. E depois do segundo negócio, ele disse, não, agora você vem para a Idibra. A Idibra era uma empresa que já existia há muito, mas não estava em atividade. Então, agora vamos reiniciar a Idibra. E eu gostaria de contar com sua presença. Para mim foi, assim, uma felicidade imensa. Imensa, imensa, indescritível até, essa experiência com o seu Ives. Então, em 95, comecei, vamos abreviar, né? Então, saímos de 72 para 95, um período longo, mas um pouco mais turbulento, é onde você está ganhando maturidade. Em 95, ao ficar ao lado do seu Ives, o meu mundo mudou violentamente, no bom sentido, lógico. Magela, antes da gente continuar, só para os nossos ouvintes que ainda não estão localizados. Gente, Tá. o seu Ivens que ele está falando aqui é o Ivens Dias Branco. Sim. É porque já é automático para a Já é gente que automático, conhece, né? Então, aí, do grupo Dias Branco, que é a Ave Maria, o nosso orgulho aqui no Ceará. É verdade. Então, imagina a gente estar aqui conversando, tendo a oportunidade de conversar, Paty, com uma pessoa que trabalhou, talvez assim, lado a lado, sendo o braço direito do seu Ivens Dias Branco. E aí, já que a gente está falando sobre isso, a Idibra, né, vem de Dias Branco. Exato. O grupo Dias Branco, Branco, o Dibra, tem Dibra. vários braços, inclusive o braço imobiliário, que Exato. é a Idibra. E o Magela está aí à frente, sendo, né, esse superintendente de novos negócios, mas com uma parte disso é uma visão geral, panorâmica, sistêmica. E a gente vai falar de tudo isso por aqui. Legal. Mas então, Magela, sua história é muito legal. Você foi para Brasília, se formou lá na UNB, que é, não sei como é que está o ranking hoje das universidades. Na época era muito interessante. Ainda é muito interessante, posso te afirmar, imagina engenharia civil. Então, é um engenheiro civil formado numa universidade de renome, então tem essa experiência fora, volta, como eu sei bem também, já morei fora e também já quis voltar, e voltou para casa e encontrou aí essa figura que é o Ivens Dias Branco. Conta pra gente, Magela, que figura foi essa e qual Olha, foi o legado que ela deixou na sua vida? O seu Ivens, eu diria que a gente começa a se emocionar quando fala no seu Ivens. Para mim, o seu Ivens foi um segundo pai no sentido da convivência. Uma pessoa maravilhosa, simples, humilde, visionário. Aprendi muito com ele e ele depositou uma confiança muito grande na minha provável capacidade para tocar a empresa dele. Olha, é difícil você
ir a fundo e qualificar como é essa experiência, porque é inqualificável de tão boa que foi. Não só com ele, depois a continuidade com os filhos dele agora. Então, para mim foi magnífico. Eu me recolhi nesses últimos 30 anos, me dediquei de corpo e alma e continuo me dedicando e devo me aposentar na Idibra. E para mim isso foi um prazer imenso. Foram 30 anos de prazer, de muita criatividade, de muita confiança. Olha, seu Ives, eu quero inventar tal coisa. Ele vai em frente. Você tem consciência? Vai em frente. Ah, eu quero fazer isso. Vai em frente. Eu nunca ouvi nenhuma negativa dele. Sempre confiou nos nossos pensamentos, nas nossas ideias. E nunca se decepcionou, graças a Deus. Graças a Deus. Como ele deu, então, a liberdade e deu a confiança, porque aí é que ele está dizendo por quê? Porque viu onde tinha qualidade, onde tinha realmente essa parceria de sucesso entre vocês dois. É meio complicado eu fazer esse autoelogio, mas Mas a gente pode falar. Mas partindo do seu Ives, foi realmente uma coisa fantástica. E, inclusive, o seguinte, o período de Idibra, que nós vamos já voltar, vocês devem se reportar a isso, de 95 até 2014 foi mais Idibra. De 2014 a 2019, 2020, ele me chamou para missões na área industrial. Então, aqui fizemos um moinho aqui em Fortaleza, demos opiniões nas outras unidades, a unidade de Recife e tal e tal. Eu acabei indo fazer um moinho, que para mim foi uma obra maravilhosa, um desafio grande, um moinho em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Onde, na ocasião, eu fiquei 5 anos indo e voltando. 3 semanas no Rio Grande do Sul, 1 semana aqui. Mas a saudade do mercado imobiliário era grande. Eu digo, não dá, não quero não. Aí voltei para a Idibra em meados de dezembro de 2019. 2020, né? Então. Então, são 6 anos, né? 2020... E nós resolvemos, então, ir de Idibra com o apoio irrestrito da dona Regina, né? Dona Regina, e que a gente tem uma convivência magnífica, com o apoio irrestrito dela e dos irmãos, colocamos novamente a Idibra num rumo que eu acho que vai ser, assim, um foguete. Já é. A gente diz que já é, mas quando a gente para ouvir tudo que tem de land bank e o que vem pela frente, Aninha, e a gente vai saber já. Então, lá em 2020, no ano 2020, a gente relança ali o Green Garden, que é um espetáculo. Tá prontinho. E tem uma área gigante, a gente estava falando das linhas, a gente vai falar mais na frente. E a gente vem um Green Garden maravilhoso. Então eu vou aqui interromper e abreviar um pouco para a gente ter uma sincronia da história. Em 95 nós iniciamos a Idibra e já foi um ano glorioso. Nós fizemos aqueles empreendimentos lá no final da Antônio Salles e na ocasião despertou o interesse pela sustentabilidade. Uma coisa que brotou... Qual foi o ano mesmo? 95. 95 despertou o interesse pela sustentabilidade. Nós estamos em 2026. E olha aí como a Idibra foi pioneira. É verdade. Nessa a gente linha. teve aí, baixou um espírito bom. Uma das ideias pioneiras, viu? A gente vai ouvir aqui muita coisa em que a Idibra na época foi interessante que nós pensamos, já pensando como é a família, como é que ela se constituía. Na verdade, em 95, as famílias já estavam em mutação, digamos assim. Né? Eram famílias mais numerosas, menos numerosas e tal. Aí nós criamos, realmente nós fomos pioneiros na ideia. Criamos o Personal Space Idibra. Olha só. Onde a gente tinha o apartamento. Na época também nós trouxemos o drywall, que favorecia muito a ideia, dada a mobilidade, a facilidade. Então criamos personal, fizemos um stand de 1.000 metros quadrados, um absurdo na época, mas esse stand depois se transformou no almoxarifado da Idibra, para não parecer que eu estava... Sustentável. Estava gastando o dinheiro do homem à toa. E foi muito legal. Aí tivemos uma experiência e a Idibra sempre foi muito pensadora. Na ocasião, então, a gente já tinha esquadria de PVC, a gente já tinha... que algumas empresas não sabem porque a gente age assim, mas tem um lado social, digamos. Então a gente tem as lajes maciças, que teoricamente é mais cara do que a outra, mas a gente tinha um conjunto de ações que no final a coisa ficava mais barata e mais ágil. Então tinha esquadria, tinha isso, tinha coleta seletiva, aí já foi na época que apareceu as lâmpadas LED logo em seguida, enfim.
toda a área comum decorada também, nós fomos pioneiros nisso. Era tanta coisa. A nível de equipamento também, nós fomos a primeira empresa a ter projeção de argamassa com máquinas, né? Porque era uma preocupação também sustentável, porque imagina um homem com a colher jogando massa, ou então uma máquina. Né? Então, quer dizer, nós inovamos, pensamos bastante, isso por conta do amparo que a gente tinha da família, e principalmente da Regina. Regina, vai em frente. Então, nós fizemos muita coisa interessante a nível de... Chegamos, inclusive, a ter uma produtividade, uma determinada época, a produtividade na construção civil era 40 homens-hora metro quadrado. Nós chegamos a 18. Olha Nossa, só. Com o legal. uso maciço de equipamento. Foi uma das primeiras obras a ter grua, a gente já tinha grua. Enfim, nós fizemos uma pequena revolução tecnológica na área de sustentabilidade. Agora eu vou chegar no Garden. Depois que nós... Eu estou falando sem parar, né? Mas aí... Mas já antes da gente chegar no Garden, Paty, porque aqui, ó, a gente gosta de incrível. detalhes. É muito rápido, mas já a gente fala toda semana, viu? Só um parênteses aqui. Gente, Conversamos não dá bastante. pra Mas, contar. Paty, ele falou aqui de algo super importante. Ele falou rápido, mas eu vou voltar porque vale a pena. Ok. Era personal space. Personal space Personal de... space. Nada mais, nada menos do que um setor de personalização. O que é que isso significa? Que hoje em dia é super comum. E aí ficou eles foram lá em normal. 95. Virou normal. Então, virou normal, virou mais do que normal, virou essencial. Graças a Deus, né? Porque Graças é um a benefício Deus. para o comprador. Muito Que é bem. isso? Será que eu quero um piso diferenciado? Eu posso pagar um pouco mais? Posso pagar um pouco menos? Eu quero um acabamento? Isso é um setor de personalização. Isso gera uma conexão Além com da o mobilidade cliente. interna, né? Exatamente. Na verdade, no estande a gente tinha uma loja de acabamento. Olha com só. materiais de acabamento, a pessoa ia lá e escolhia. E a gente colocava dentro do financiamento, porque na época a gente tinha financiamento direto, não era banco. Enfim, foi muito legal. legal. Dentro de Marco. tudo que ele falou, desse resumão que ele fez, eu posso pegar mais um ponto que a gente tem falado muito aqui no nosso programa, que é a experiência do cliente. Um estande Quando ele de fala 1000 de um metros. estande de 1000 metros, eu disse, nossa, eu achando que ele estava inovando no estande do Garden Praia, e a gente vai falar dele aqui daqui a pouco, que ele fez um estande gigantesco, com maquete extraordinária, decorados, no plural, espaço para os eventos, para receber muito bem os clientes. muito legal. Ele já fazia isso lá atrás, em 1995. Ele já tratava o cliente dessa forma, com todo esse conforto e dando ao cliente realmente a experiência que o cliente merece. Gente, vamos pro intervalo rapidinho. A gente volta já para conhecer um pouco mais da linha Garden e das outras 2 linhas que a Idibra tá planejando aí pra gente. Ok. Até já. Muito mais notícias, muito mais conteúdo. Acesse gcmais.com.br. E você ainda acompanha as principais notícias do dia no Giro GC+, na tela da TV Cidade. A realidade das ruas passa aqui, no Cidade 190. Um programa onde você tem vez e voz. Segurança pública, denúncia, investigação. Informação com coragem e credibilidade. Fazendo a diferença todos os dias. De segunda a sexta, ao vivo. Cidade 190. A realidade das ruas passa aqui. Tudo o que você quer ver passa no Balanço Geral Ceará. Reportagens exclusivas, entretenimento, prestação de serviços e, claro, aquele giro pelo mundo dos famosos na Hora da Venenosa. A informação chega até você ao vivo, de segunda a sexta, a partir de 1h45 e aos sábados, 1h, no Balanço Geral Ceará. Nós estamos em toda a cidade e nada escapa das nossas lentes. Estamos sempre em alerta para informar você em tempo real. Jornalismo ágil e cobertura das notícias policiais, prestação de serviços e reportagens especiais você acompanha aqui. Cidade Alerta Ceará, ao vivo, às 18h. Tudo está em constante mudança, mas a nossa missão não muda: levar informação apurada até você. Jornalismo com credibilidade, análise precisa e a cobertura dos fatos que impactaram seu dia.
você confere de segunda a sexta, 7h15 da noite, no Jornal da Cidade. Estamos de volta com mais um programa Cidade Mobiliária, recebendo aqui nosso amigo Magela, da Idibra. E a gente terminou o bloco passado, Paty, falando sobre sustentabilidade. E aí, isso me lembrou, Magela, o propósito da Idibra, porque a gente estuda, né, para entrevistar aqui os nossos convidados. E eu, óbvio, fui ver lá o site da Idibra e o propósito é, vou até aqui pegar minha cola, construir imóveis que beneficiem as próximas gerações. Isso, para mim, Magela, e aí você aqui discorre, para mim é exatamente a tradução da sustentabilidade. E a gente falou, vai além ali do preço, né? Mais algo social. E tem um autor, e aí fica aqui de dica para os nossos ouvintes, se chama Cass Sunstein. Ele tem um livrinho, mas já vou falar rapidamente, Paty, que é o Nudge, empurrãozinho para a decisão correta. E eu acho que o que vocês fazem na Idibra em termos de sustentabilidade é um empurrãozinho para que aquelas pessoas que vivem ali em comunidade, não só em condomínio, mas em comunidade, elas tomem essas decisões mais sustentáveis. Então, quando você coloca uma horta, quando você coloca uma brinquedoteca, quando você pinta uma parede de verde, que seja, desperta ali nos seus clientes, né, esse olhar sustentável. E aí a gente falou, então, Paty, do Green Garden, tem o Garden Praia e aí atualmente também tem o Garden Fátima. Fala um pouquinho pra gente, Magela, do Garden Fátima. Perfeito. Bem, essa questão do propósito é sentir o prazer que você está beneficiando as próximas gerações. Olha aí. Então, por exemplo, agora nossos muros, todos eles são com tubeja, totalmente verdes, com palmeiras a cada 5 metros. Eu quero que a pessoa, quando estiver chegando em casa, olhe aquele verde, já tem uma sensação boa. Então, não é, sabe, você tem que levar, não do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista emocional, prazer para as pessoas na melhor maneira possível. Detalhe importante, nós não cobramos nem um centavo a mais do que as outras empresas por todos esses diferenciais. Então, não menos diferente é o Garden Fátima. O Garden Fátima tem o privilégio de estar em um terreno de 11.400 metros. Nossa. Tem, por circunstâncias, a área de lazer está a 7,15 metros em relação ao nível da rua. Então, e ela não tem nada a ver com a entrada do prédio. Normalmente, quando você tem o lazer no térreo, quem entra na portaria já vê quem está na piscina, você desbrava tudo, né? Tudo fica já visto. Não, lá você está totalmente recolhido. O empreendimento é fantástico. Fantástico. É um privilégio para a gente fazer e dar essa contribuição para o bairro de fato. A sustentabilidade, ele tem tudo. E mais uma coisa, nós temos um mall extremamente moderno em frente ao empreendimento. Então, o empreendimento está separado da avenida por esse mall. Então, esse mall vai ter tudo que é conveniência que for possível. Então, a gente está falando de quê? Não só da preocupação com sustentabilidade, mas sustentabilidade também é retorno para o investimento. Então, quando você faz tudo isso, o cliente sabe, ou dá para ele perceber, ou ele perceberá no futuro o quão negócio bom ele fez. Porque você tem vários agregados de atribuição de valores. Então, se você é muito importante se os clientes ficassem atentos para isso. Nós vamos até tentar fazer vários encontros de educação financeira e mostrando o histórico com os clientes, já está programado já. Do mesmo jeito que nós estamos fazendo agora encontros de IA para os corretores, de inteligência artificial, nós já estamos fazendo. Então, o que é que ocorre? Para o cliente ter uma noção de como é o planejamento futuro, de qual é o retorno. Nós temos empreendimento lançado em 95, que você, quando traz para valor presente, mesmo sendo um empreendimento de 30 anos, ele deu 445% de valorização. Ele tem essa pesquisa, gente, frente à correção. Nossa. Isso considerando o fato de que você também teria uma alocação com o privilégio de morar. Não deixa o imóvel então, parado. 445%. Então, não precisa nem pensar duas vezes. Imóvel, bem de raiz, fala por si só. Fala por si só. É imóvel. E o Garden Fátima ainda tem ali o ITA, que vai ser o Garden Fátima você tem o aeroporto. Você está a 100 metros de todo o sistema de segurança do estado do Ceará. Né?
Você tem o ITA, que vai ser um catalisador de quê? É igual, nasce uma clínica aqui numa esquina, de repente o quarteirão todo está cheio de clínica. É o entorno, né? O entorno, É a então, cidade. você vai ter um entorno cultural muito forte. Vai nascer escolas, cursos preparatórios, babá. O aeroporto, que deve ter, vai ter um investimento fantástico, passado aí essas questões iniciais, vai ter até um shopping voltado também para a área do ITA. Ou seja, gente, a cidade é grande. Ali, A pra ali mim, é grande. é. E A ali cidade é... maravilhoso. né? E o bairro de Fátima, né? Ali, naquele entorno, as pessoas são bairristas, elas gostam de morar lá. E o que é que Gostam de acontece? morar Fortaleza, lá. obrigatoriamente, vai ter que pensar igual São Paulo. Fortaleza não pode Regiões. viver a vida inteira dependente do Aldeota e do Meirelles. Vai dar um nó. É. Né? Ela não passa da Dom Manuel, é impossível. Então, quer dizer, vai dar um nó. As pessoas têm que raciocinar. São Paulo, você tem N bairros e N bairros bons, com E que boa vivem infraestrutura. sozinhos, que tem tudo. toda a sua infraestrutura. Aqui todo Quem mundo quer comprou? ficar no mesmo lugar. Não dá não dá. certo isso, vai terminar num problema. Espaço-tempo ali não vai dar certo. Mas, ó, o Garden Fátima, eu bati na tecla do Garden Fátima pra gente destinar aqui um tempo a ele, porque pra mim é um projeto sensacional com o Vale a shopping pena dentro. ser visto. Quem tá investindo ali no Garden Fátima, eu acho que ainda não tem noção do tanto que vai valorizar. Não tem. Eu costumo dizer o seguinte, eu até brincando com o cliente, aliás, teve um negócio interessante, um cliente disse, eu vou ter que usar GPS no meu menino para saber onde é que ele está aqui. Um terreno de 11 mil E metros quadrados. olha que o condomínio é baixo. O condomínio do Green Garden é R$400. R$400. Que tem a mesma infraestrutura. Incrível. Então, quer São dizer... 3 quadras, se eu não me engano. Agora É muito, mas é muito legal. Quer dizer, a muito gente está legal. dando também uma contribuição social. Aí Com não pensa certeza. só no retorno financeiro. Por Aqui. incrível que pareça. Pode ser que não Construir imóveis acreditem, que mas isso beneficiem também. as próximas gerações. As próximas gerações. E lá no Garden Fátima, que a gente está falando muito dele aqui, tem um stand que é uma verdadeira experiência, como eu É falei. o stand móvel, né? Ele é um o centro stand móvel que ele itinerante. tirou ali da praia, do Tirou Garden da praia e foi levou para lá. Tem- De lá ele já vai lá pro Lago Jacareí, onde nós vamos lançar um empreendimento violentíssimo no outro. Spoiler, viu, gente? Ah, eu sei onde é. O Garden Park. É o Garden Park. Vizinho Garden tem um Park. parque de 8 hectares. É maravilhoso. E aí lá a gente Sim, tem vamos 2 voltar. decorados. No Garden Garden Park Fátima. temos 2 decorados. 2 decorados, lindos, O stand é lindos. maravilhoso. O stand é Mas muito é bom. obrigação nossa propiciar o maior volume de informações possível para o comprador. É obrigação nossa. Para dizer, facilitar também a questão do corretor, né, ali na conversa com o cliente ter claridade com isso. É fundamental. Infelizmente é importantíssimo. A questão digital não vai superar o stand de venda. Não de vai. É o jeito contrário, Nem vai no voltando. longo prazo. Tipologia lá, apartamento de 70 e? Tem de 63 e 75. E 75. Olha, o 2 quartos investidor. está magnífico. Está mesmo. Aquela plantinha, Eu ó, amo aquela estilo americana, quarto de um lado, quarto do outro. ficou Gente, show. e, Privacidade. e eu digo assim, tem certeza que isso aqui são 2 quartos, 60 e poucos metros? Parece, gente, 80. Por uma razão muito simples. Foi outra questão nossa. A gente tem que botar um pouco, endurecer o coração. Eu digo, não queremos mais nenhum quarto de casal com menos de 13 metros quadrados. Olha só. É lindo. É quem paga a É conta. muito paga a legal. conta. Quem paga a conta A vai gente ficar chega lá e a num gente vê bichinho de isso. 9 metros quadrados, É. se esquivando dos móveis, não. E a gente vê não isso. pode ter mais. A planta de 2 quartos é sensacional. A outra também, porque a de 2 quartos é surpreendente. É surpreendente, Mas, é gente, verdade. aqui passa muito rápido, Magela. Vamos falar agora das outras 2 Sim, linhas. A vamos gente lá. tá até agora falando da linha Garden. A gente já pegou aqui o spoiler que vai ter mais outras 2 linhas na Idibra. Isso. Quais são elas? O Garden, só para complementar, temos vários lançamentos ainda vindo. Sim. Tem o lançamento do Guararapes, em terreno de 10 mil metros também. Muito bom. Enfim, aí nós colocamos agora, vamos entrar mesmo para valer na linha Habitare. Então é uma linha, Minha Casa Minha Vida um pouquinho mais para cima. faixa 4. Um faixa 4. Certo. A primeira localização é a 100 metros da Orso Soares. O Orso Soares boa, porque o Orso Soares estão falando... Eu vou logo dizer. Lá no Eusébio ainda é o Orso Soares, não é? Pertinho da cavalaria ali. Em frente à casa, aquela outra, é ali, vizinha à cavalaria, a Isso. 100 metros. Então, espetacular. Ele tem as mesmas características da linha Garden, só que um pouco menores, em terrenos menores. certo. Mas mesmo assim, esse terreno tem 8 mil metros, o primeiro enorme, terreno. né? Então, Gente, 8 mil então metros. o Habitare vai ter o Habitare WS1, WS2, depois o Habitare Grande Shopping, que é atrás do Grande Shopping, na Legal. Frei Cirilo. E aí vai, tem muita coisa Nossa. pela frente. E a linha? E agora a linha que está massageando o meu coração, que é a linha Empire. Eu vou dizer Legal. por quê. Aí vou logo dizer, o Empire, para mim, é um ícone eterno. O Empire State, para mim, é um ícone eterno.
a nível de engenharia, a nível de design que não se ultrapassa nunca. É tudo. Para vocês, rapidamente, os irmãos Starrett, daquelas lâminas de serra Starrett, eram lá serventes lá no Empire State. E eles inventaram a lâmina de serra. Então, no Empire State, em termos construtivos, 1001 coisa. Enquanto a gente usava aqui uns carrinhos de mão, lá usava a jirica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tinha um time bacana. Então, é um ícone que vai eternizado no cinema, eternizado em tudo que você imagina. Eu digo, rapaz, eu cheguei para o arquiteto até foi relutante. Não. Eu digo, vamos sim, se você não quiser, eu vou para outro. Mas nós vamos homenagear o Empire State, só que com a cara de Empire State e internamente o melhor possível em termos de conforto, de habitação. Ou seja, ele não será comercial, né? Ele internamente, como você tem em Nova York, Chicago, você tem hoje tudo misturado. Então vai ser um prédio icônico, iluminado. Ele tem que iluminar a cidade, ele tem que ser reconhecido como não é o poder do sentido de orgulho, eu digo, ser empoderado pelo prédio, ele ser icônico. Né? Ele ser icônico para a gente também sair um pouco do lugar comum. Que massa. Então é muito legal. E a tipologia, só para deixar uma água na boca aqui nesse spoiler. Nós sempre trabalhamos, eu acredito o seguinte, essa questão sociológica de novas famílias, a família, existe toda a configuração hoje, mas a família tradicional, que vai casar, vai ter um filho ou dois, essa é eterna. Nós não podemos abrir mão disso. Essa é eterna a respeito de qualquer composição. Então, nossos produtos sempre são voltados para esse tipo de família. No primeiro momento um casal, no segundo momento um casal e um filho, e talvez dois. Então é novamente os 65 metros e os 75 metros. Legal. E pela primeira vez nós vamos ter garagem dupla mecânica. Vixe, mais uma inovação aí. Eu tô doida pra ver, porque vou colocar no stand a garagem dupla lá pra vocês verem. Eu tô doida pra ver, porque ele já marcou essa reunião lá com a gente. Eu não vou nem dizer a localização, mas eu vou dizer que é pertinho da Lopes. Pertinho da Lopes. Então é só ligar pra gente. Quando é a nossa reunião, ligue pra gente nos próximos dias. Próxima semana, como você fala. Então essa linha nós vamos ter uma série de Empires, né? Então eu acho que a gente já tem 3 já na forma já. Legal. Né? Vamos começar isso. E aí vamos em frente. Joia. Gente, então Idibra aí com 3 linhas. Passou, o tempo é muito rápido. Falta, não dá tempo. Tem os comerciais, né? Nós vamos fazer um mall fantástico em frente ali à Unifor. Nós vamos fazer outro mall que vai dar âncora para o loteamento da quadra 6S, que é a quadra do Fortal, tanta coisa. Gente, e vamos ter depois o Nova Praia, viu? Esperem, Nova Praia. Perguntem pra gente aonde é, que a gente fala onde é essa Nova Praia aí. A gente vai ter que chamar o Magela de novo aqui no programa. É um prazer, vai ter grande. outra. Prazer grande. Magela, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a todos pela audiência. A gente, infelizmente, não tem mais tempo. Em nome de todo o pessoal da Idibra, eu agradeço o tempo que vocês nos concederam. Magela, muitíssimo obrigada. Tô super feliz. Ele que é um cara que é setentão, mas tem um espírito jovem, gosta de Harley, gosta de viajar e gosta de bater papo, de dados. Então, é uma honra receber você aqui no nosso programa. Muito obrigada por ter vindo aqui, contribuir com Cidade Imobiliária. Estarei sempre às ordens. Vamos ficando por aqui. Até o próximo domingo. A gente espera vocês com mais audiência. Tchau, tchau, gente. Até o próximo domingo.